Incongruências ideológicas. Coisas estranhas estão atuando no meio social com muita frequência, especialmente no campo da gestão pública. Mas eu não gostaria de fixar-me no objeto da gestão política, uma vez que essa temática tem despertado paixões radicalistas e deixam muitas vezes as pessoas meio cegas diante daquilo que classifico como bom senso. Estão entre essas atitudes indevidas a retórica do comandante do Poder Executivo do nosso país, que a cada semana nos mostra ações de risco na vertente da segurança e da saúde, considerando que significativa parcela da nossa população parece que ainda não desceu do palanque eleitoral diante dos últimos acontecimentos, ou desde o último pleito. Aliás, muitos segmentos da gestão pública têm incentivado essa vertente como forma de convencer seu rebanho de adeptos. Dessa forma, peço permissão para refletirmos sobre aquilo que é congruente e incongruente, ou, se preferirem, consequente ou inconsequente. De acordo com o site Significados, incongruência é o que é dito ou feito e que carece de significados ou coerência. Também se refere ao que é contraditório e ilógico. Portanto, congruência seria o que expressa exatamente o contraditório desse conceito. Assim, a palavra incongruência deriva do latim incongruência, ou seja, falta de congruência. Entre os sinônimos que podem ser usados em torno desse termo estão inconsistência, contraditório, absurdo, desproporção e contradição. Mas por que estou a refletir sobre esse tema? Sem mais delongas, para chamar a atenção das ações do Poder Executivo do nosso país, que tem se comportado de forma muito indevida, ou seja, de forma muito incongruente, segundo o ponto de vista de muitos estudiosos do comportamento humano. Pessoalmente, classifico essa postura como lamentável sobre todos os aspectos, pois essas ações imprimem uma insegurança jurídica em todos os campos da ação da gestão pública do nosso país e, naturalmente, afasta os eventuais investidores que poderiam ajudar a nação brasileira a crescer, recuperar perdas com o advento da pandemia Covid-19, viabilizar trabalhos, viabilizar empregos ou renda para o nosso povo. Mas, enquanto o discurso oficial for de confronto com os demais poderes constituídos da nação brasileira, os investidores estrangeiros irão ficar com a pulga atrás da orelha e pensarão várias vezes se investem ou não no nosso país, uma vez que os nossos gestores sequer conseguem imprimir uma retórica democrática e conciliadora no campo político. Então, como querem que surjam investidores que acreditem nestas visões contraditórias? Vemos recorrentemente o mandatário máximo da nossa nação brasileira desautorizar ou desafiar o poder judiciário, como se alguém estivesse acima das leis constitucionais emanadas pela sua Constituição, ou seja, pela nossa Constituição Federativa homologada em 1988. Essa, sim, é a nossa lei máxima e que deve servir de norte para todas as ações de qualquer cidadão brasileiro. Vemos a todo momento o Congresso ser questionado como se todos os representantes eleitos para nos representar fossem iguais a bandidos de gangues milicianas e não houvesse nenhuma mente lúcida naquela Casa Legislativa.
Vemos um chefe máximo da nossa representatividade do Poder Executivo difundir uma retórica ofensiva aos agentes constituídos e aos integrantes da imprensa profissional e independente do país, sem levar em consideração os fatos, o conhecimento científico e a liturgia das leis constituídas ao longo do tempo por meios de debates e argumentações legítimas. Dessa maneira, o que transparece é que a retórica do comandante máximo do Poder Executivo tem um discurso que só é complacente com aqueles que lhes bajula ou lhes aplaude. Desse modo, somos testados quase que diariamente sob a égide do confronto civil e militar, e nessa perspectiva não podemos dizer nada, pois corremos o risco de retaliações. É triste essa situação e assim caminhamos de maneira insegura, sem saber o que possamos planejar para o futuro. O Poder Executivo, dessa maneira, constrói bases de sua desmoralização que pode ter consequências imprevisíveis. A incongruência pode ocorrer tanto em uma ação prática de autoritarismo, quanto na linguagem e em outras situações indevidas, conforme nossas leis constitucionais. Vale lembrar que nas ações desenvolvidas no dia a dia, as inconsistências acontecem quando as pessoas afirmam fazer algo que na verdade não fazem. Inconsistência, como estamos relatando, são afirmações e ações diversas no contexto dos poderes que formam a nação do nosso país, que podem ocorrer em qualquer espaço e circunstância. Só para exemplificar, a partir da sociabilidade comunitária cotidiana, existem pessoas que afirmam ter um estilo de vida saudável, mas a inconsistência é observada quando você as alcança mais de uma vez comendo alimentos não saudáveis, como doces. Note-se que figuras literárias não podem ser incluídas como inconsistências, pois funcionam como recursos da linguagem para enriquecer um texto, descrever uma imagem, sentimentos ou sensação. Desse modo, vamos passando pelo momento delicado e que nos deixam perplexos diante de tanta insanidade fomentada pelos nossos gestores. Pensem nisso. Continuamos atravessando a pandemia Covid-19. Eu sou Euclides Moreira Neto, professor mestre em comunicação social e investigador cultural.